Olá, seja muito bem-vindo ao programa Crescendo em Cristo. Eu sou o comunicador, pastor Elvio Ney Figur, da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Tupanci, Congregação São Lucas de Nova Aurora. Esse é o programa Crescendo em Cristo, que hoje chega ao capítulo de número 11 do Evangelho segundo Marcos. Abra a sua Bíblia, Marcos, no capítulo de número 11, e vem conosco, vamos refletir sobre o que Deus tem a nos dizer nesse capítulo do Evangelho segundo Marcos. No capítulo de número 11 do Evangelho segundo Marcos, nós encontramos, num primeiro momento, Jesus entrando na cidade de Jerusalém. A entrada chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ao menos assim ela é conhecida por nós. Jesus entra em Jerusalém, é o título que a Nova Tradução na linguagem de hoje nos traz, talvez justamente tentando tirar um pouco esse aspecto do triunfal, porque afinal de contas, se nós analisarmos, talvez a entrada não tenha nada de triunfal, até porque se nós observarmos o texto, Jesus, diferente de todos os grandes reis da época, entrou na cidade de Jerusalém, não montado em um grande cavalo, com aquelas grandes caravanas de reis que seguiam de cidade em cidade e eram recebidos e saudados por multidões nas entradas das cidades aonde eles entravam, enfim. Jesus aqui dá uma ordem aos seus discípulos, assim nós encontramos ali no versículo de número 1, quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, dizendo: vão até o povoado que fica ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado, desamarrem o animal e o tragam até aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. E assim aconteceu, de fato os discípulos levaram então o jumentinho para que Jesus montasse. E o interessante de tudo isso é o que justamente acontece mais adiante no versículo de número 8. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalhavam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começavam a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Essa é a saudação, então, que o povo faz para Jesus nesse momento, cantando hosanas. Hosanas é uma forma de cantar louvores, glórias, aleluia, né? Seria a tradução do texto Hosana. Salva-nos agora, Senhor, né? Ou algo nesse sentido. Louvado seja Deus. É o cântico que as pessoas então entoavam. Claro, isso fica bastante evidente aqui. As pessoas que saúdam Jesus veem nele o cumprimento das profecias do tempo do Antigo Testamento, né? Quando, através dos profetas, Deus já havia prometido que enviaria o Messias. Entretanto, muitas dessas pessoas, talvez a grande maioria delas que saudava Jesus, estava, na verdade, esperando um Messias político, um Messias que libertasse o povo da Palestina, né, o povo de Israel, do jugo do governo romano, né, da opressão romana. Então, muitas dessas pessoas tinham, na verdade, em mente uma espécie de libertação política que Jesus poderia realizar. Essa era a esperança delas, não é? E é justamente por isso que talvez a entrada
triunfal de Jesus em Jerusalém não seja assim tão triunfal. Entretanto, ela é sim uma entrada para o triunfo, poderíamos dizer, porque na verdade é o momento em que Jesus entra em Jerusalém e logo após ele vai passar por todo aquele sofrimento, aquele julgamento diante das autoridades, será morto, né? E no terceiro dia, no domingo da Páscoa, ressuscitar. E o triunfo de Jesus está ali, depois, na ressurreição. Não especificamente na entrada, mas no que acontece depois, porque essa obra redentora vem justamente na sequência. Conhecemos também de textos como os textos do apóstolo Paulo, Filipenses, por exemplo, né, que fala do Jesus que é exaltado, né? Deus o exaltou sobremaneira e o colocou com um nome que está acima de todos os nomes. Ali está o grande triunfo de Jesus. A entrada não é nesse sentido triunfal, mas ela é uma entrada para o triunfo. E claro, a saudação dessas pessoas foi recebida por Jesus. Jesus, apesar de saber que a grande maioria estava, na verdade, esperando um Messias terreno, ele aceita esse louvor, ele aceita essa saudação que as pessoas fazem para ele na entrada em Jerusalém. Na sequência, a partir do versículo de número 12, nós temos uma outra temática aqui dentro do mesmo versículo. O título que aparece aqui, Jesus e a figueira. E essa é uma passagem bastante curiosa, porque diz o texto, no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus amaldiçoa a figueira. Que tipo de mensagem ele está querendo nos trazer com isso? O texto bíblico deixa muito claro que não era tempo de a figueira dar figos. Portanto, de fato, Jesus não encontraria figos ali, porque não era a época de a planta produzir os seus frutos. Isso torna o texto ainda mais difícil de nós compreendermos. Mas, certamente, esse texto precisa ser entendido, e os discípulos o deveriam entender dessa forma, essa atitude de Jesus, a partir de textos do Antigo Testamento, como textos de Jeremias, por exemplo, quando Deus compara o povo de Israel, o povo de Jerusalém, enfim, com uma figueira sem frutos, né? Uma figueira que não está produzindo os frutos que o agricultor esperava que ela produzisse. Então, de certa forma, isso aqui é uma parábola, uma analogia, uma figura de linguagem para falar a respeito do próprio povo, o povo de Israel, que não estava produzindo bons frutos. Agora, a partir do versículo de número 15, nós temos uma narrativa também muito curiosa, muito interessante, que parece fugir da, digamos assim, normalidade de Jesus. Quem esperaria que Jesus iria se irritar tanto a ponto de sair chicoteando pessoas? Entretanto, isso acontece, está aqui no capítulo 11 de Marcos, a partir do versículo 15, quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo, começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas de todos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte,
A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Jesus entra no pátio do Templo de Jerusalém e o que ele encontra ali? Pessoas vendendo, especialmente animais, né? Animais para o sacrifício. Essas pessoas vendiam esses animais justamente para aquelas pessoas que vinham de mais longe, né? Normalmente uma vez ao ano, ou de tempos em tempos, iam para o templo para ali oferecer o seu sacrifício, os animais e assim por diante, que Deus exigia lá no tempo do Antigo Testamento, através da lei de Moisés. Então as pessoas estavam ali para, digamos assim, facilitar, né, a vida daqueles que vinham de longe, não poderiam trazer os animais vivos, se tornava bastante difícil de fazer isso, então as pessoas tinham a oportunidade de comprar ali no pátio do templo. Mas não era só isso, muitas outras mercadorias, havia ali um câmbio também, né, a troca de moedas e assim por diante, e Jesus não gosta nada disso. E aqui nesse trecho nós vemos Jesus se revoltando contra tudo isso, proibindo e lembrando de passagens também do Antigo Testamento que dizem, não é, que a casa de Deus é casa de oração, e não um lugar de negócios. É uma mensagem que vale para todos os tempos, vale para nós também. E também é uma figura de linguagem que mostra como a religião também, ao longo dos anos, muitas vezes acaba se transformando em um grande comércio, né? Onde há interesses de todos os tipos. Precisamos sempre de novo, né, retornar à simplicidade, à razão inicial, o motivo pelo qual o templo foi construído, ou a igreja existe, é a casa de oração, é o lugar de conversar, de falar com Deus, de ouvir a sua palavra, o lugar de comunhão e assim por diante, né? Não é um lugar para se transformar em lugar de comércio e assim por diante. Dos versos 20 a 26, nós retornamos àquele episódio que apareceu um pouco antes ali, o episódio envolvendo a figueira. Olha só o que diz o verso de número 20, Marcos 11, capítulo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz, completamente morta. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus, ele faz um comentário aqui, olhe mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E vejam o que Jesus responde. Jesus não responde diretamente o porquê que a figueira ficou seca e assim por diante, mas pela sua resposta nós podemos entender qual a razão daquilo. Jesus diz assim, tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam. E assim, tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Aqui nós vemos Jesus, na verdade, não falando diretamente a respeito da lição da figueira. A lição da figueira seria o fracasso do sistema religioso judeu, né? O sistema das leis, o sistema que era mantido até aquele momento no templo, com todo aquele rigor,
com todas aquelas regras e com tudo aquilo que os fariseus e saduceus colocavam como regras para o povo seguir. Esse sistema religioso está em colapso, é como uma figueira que não produz frutos. Jesus deixa esse recado com a lição da figueira, mas aqui ele não fala diretamente isso, né? Mas a mensagem está dada. Jesus, na verdade, ele aproveita a oportunidade para falar a respeito da novidade de vida, do novo, da nova religiosidade que deve brotar a partir da vinda do Messias. O novo sistema religioso, se é que poderíamos falar assim, né, que brota a partir da presença de Deus em carne aqui na terra, o verbo que se faz carne, vem, dá a sua vida, sofre, paga pelos pecados da humanidade. Ele inaugura uma nova forma de nos relacionarmos com a divindade. É o amor, é a fé, é a sinceridade, é a oração direta, falar direto com Deus. O tema da oração aparece aqui dentro, né? Se eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim lhes será dado, né? Então, o tema da oração e da fé está muito presente. É uma nova forma de relacionamento entre Deus e o ser humano caído em pecado, que é resgatado por Cristo e agora tem acesso direto a Deus, como nos lembra o apóstolo que escreve aos Hebreus, né? Nós temos um sacerdote, né, que se compadece de nós, é Cristo, e a partir dele o velho fica para trás, a velha religiosidade do templo, que foi transformado em covil de salteadores, fica para trás para dar espaço à nova religiosidade que tem como centro a fé no Messias, a fé na obra redentora de Jesus, aquele que entra em Jerusalém e para cumprir a sua missão e depois então ser exaltado ao lado direito de Deus. Finalizando o capítulo de número 11 do Evangelho segundo Marcos, nós temos aqui um tópico onde o tema da autoridade de Jesus é trazido à tona. Diz o texto, depois voltaram para Jerusalém, quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e líderes dos judeus que estavam ali e perguntavam: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? É como se eles estivessem justamente questionando, né? Você tem autoridade para fazer isso? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus então responde fazendo uma outra pergunta, né? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Pergunta Jesus. Foi Deus ou foram as pessoas? Aí, diz o texto bíblico, os líderes judeus, enfim, saduceus, começaram a dizer uns aos outros: se nós dissermos que foi Deus, ele vai perguntar então por que vocês não creram em João? Os líderes não criam, né, na mensagem de João Batista, né? Assim como Jesus, João Batista também foi rejeitado pelos líderes judeus, né, como profeta. Mas o povo, as pessoas em geral, muitas pessoas, especialmente as pessoas mais simples, aquelas que iam ao encontro de João, o reconheciam como alguém enviado por Deus, assim como reconheciam Jesus. Por isso, a dúvida aqui das autoridades religiosas em o que eles iriam responder então para Jesus, né? Se nós dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: por que vocês não creram em João? Mas se nós dissermos que foram as pessoas, ai de nós. Quer dizer, uma autoridade baseada no que as pessoas colocam, para esse contexto não tem sentido, né? A autoridade do templo, a autoridade religiosa, é uma autoridade que vem de Deus, não são as pessoas que escolhem, né, a liderança ou escolhem
aqueles que serão líderes do povo, mas é Deus quem os coloca, né? Então, essa era a dúvida que as autoridades religiosas da época tinham. E por isso, eles fizeram o quê? Responderam, bom, nós não sabemos, né? Foi uma saidinha, né, muito rápida, né? Eles tentaram um meio termo. Bom, nós não sabemos, ficaram indiferentes. E aí Jesus disse para eles, bom, então se vocês não sabem, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. É como se Jesus dissesse, descubram por vocês mesmos. Analisem as Escrituras. Olhem, observem, vejam o que eu digo, ouçam o que eu digo, né? Vejam o que eu faço e cheguem às suas próprias conclusões. Muito bem. Até aqui vai esse nosso estudo do programa Crescendo em Cristo, aqui pela rádio que é uma boa companhia para você, Rádio Cristo para Todos. Foi muito bom ter você conosco estudando mais uma vez a palavra do nosso Deus. Você, amado ouvinte, pode rever os nossos estudos do programa Crescendo em Cristo na fanpage da Rádio CPT, facebook.com/Rádio CPT, ou então pode inclusive baixá-los para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, no nosso podcast, radiocpt.com.br. Não esqueça também, divulgue a nossa rádio em suas mídias sociais. Foi um grande prazer estar com você no programa de hoje. Que Deus o abençoe e tenha um bom dia.